Privilégio muito grande estar aqui nessa noite, com um honroso privilégio, de anunciar a palavra de Deus, de refletir sobre um texto das Escrituras Sagradas. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Nós vamos ler somente um versículo. Fiquemos em pé, em reverência à palavra de Deus. Leiamos todos juntos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada vida que está aqui neste lugar, Senhor Deus, como igreja tua, reunida, Pai, para celebrar e adorar o teu santo nome. Nós te somos gratos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou, Senhor Deus, nos deu nova vida, nos fez novos, Senhor Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. E te damos graças, Senhor Deus, porque o instrumento que o Senhor usou foi a igreja, a tua igreja, Senhor Deus. E como igreja tua, possamos assumir essa responsabilidade de levar o teu amor, levar a tua graça, viver para ti, Senhor Deus, proclamando o teu nome, ser um sinal histórico do teu reino, Senhor Deus, neste tempo, neste lugar, que possamos anunciar a tua palavra com as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por essa igreja neste lugar. Obrigado pela vida do nosso pastor, Senhor Deus. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Fala aos nossos corações. A tua palavra está posta diante de nós, Senhor Deus. Que ela possa, Senhor Deus, produzir os frutos necessários. E que saiamos aqui, Pai, transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos agradecidos e confiantes em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Confesso que eu estou um pouco preocupado. Esse ano eu faço 36 anos e deixo de ser jovem. Lembro que um dia o pastor pediu para que os jovens ficassem em pé. O Guilherme fez assim para mim assim: senta aí que você não é mais jovem. Mas ainda sou jovem até dia 19 de novembro. E pensando sobre essa grande crise existencial que todos passam, largando a juventude, entrando na maturidade, é meio complicado. O tempo está passando, o tempo passa e passa rápido. E olhando para essa crise existencial minha, eu comecei a pensar na força da juventude. Como a juventude nos leva a evoluir, como a juventude nos leva a caminhar, como a juventude nos leva a querer mais, a querer ir além, a querer produzir frutos. Isso é bom, isso é muito bom. Mas também na maturidade vemos o retroceder. A sabedoria e a maturidade de saber a hora de voltar atrás, de voltar às raízes, de voltar aos princípios, de voltar aos valores estabelecidos pelos nossos pais, pela nossa igreja, pela palavra de Deus. E isso é muito bom. Então, enquanto igreja, eu acho que essas duas palavras têm que estar presentes o tempo todo na nossa realidade enquanto igreja. Precisamos evoluir, mas precisamos também retroceder. Precisamos pensar no que estamos fazendo. Pensar no como estamos agindo enquanto igreja. E ser igreja no contexto em que vivemos, posso falar desse contexto porque eu estou nesse contexto. De repente, para Paulo, para Martin Luther King Jr., para todos os servos de Deus que existiram na igreja em marcha durante a história, o período dele era o período mais difícil. Então, para mim, neste momento, a igreja passa por um turbilhão cultural muito grande, por questionamentos não antes questionados, por valores questionados, por pensamentos questionados, por verdades que para a gente era tão absoluta e o mundo diz hoje que não é mais absoluta. Então o papel da igreja nessa sociedade torna-se cada vez mais significativo, torna-se cada vez mais preponderante. E ser igreja, queridos, não é a instituição. Ser igreja não é ser batista. Não é a denominação batista que é a igreja, a denominação presbiteriana que é a igreja, a Assembleia de Deus que é a igreja. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. E qual é o nosso papel nessa sociedade? Qual o papel que precisamos, enquanto igreja de Jesus Cristo, desenvolver nessa sociedade? Que papel estamos assumindo nessa sociedade tão conturbada? A igreja é em marcha e seus desafios. Precisamos pensar nesses desafios
e olhar para esses desafios com otimismo e com um espírito jovem, no intuito de evoluir, de querer entrar e entender essa sociedade, para que de maneira inteligente possamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então o mundo atual nos apresenta vários desafios. O lugar então de fazer missões é aonde? O lugar de fazer missões não é dentro da igreja. O lugar de fazer missões não é dentro da minha casa. O lugar de fazer missões não é simplesmente, somente contribuindo. Contribuir também faz parte. É bom contribuir. A Tarsila está ali, sabe disso, do papel da igreja enquanto contribuinte. Aquela que segura a corda, aquela que está do lado de cá segurando a corda, para que os missionários vão a lugares que nós não podemos ir falar de Jesus Cristo. Mas falar de Jesus Cristo, mas fazer a missão também é falar de Jesus Cristo. Fazer a missão também é viver Jesus Cristo. Fazer a missão é também viver Jesus Cristo dentro da minha igreja, dentro da minha sala de aula, dentro do meu emprego, dentro da minha família. É viver Jesus o tempo todo. Não é somente pensar Jesus quando eu venho à igreja domingo. Convertido, uma vez convertido, é respirar Jesus 24 horas. 24 horas por dia. É pensar em Jesus em todas as atitudes que eu vou tomar. Então, quando olhamos para esse mundo em que nos desafia a levar a mensagem de Jesus, nos desafia a fazer a diferença, nos desafia a modificar o mundo, a não nos moldar a este mundo, a transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus, olhamos e percebemos algumas características bem presentes na realidade deste mundo. O mundo hedonista, o mundo individualista, o mundo da pluralidade religiosa, homossexualidade tão discutida, tão debatida no Congresso, banalização da vida humana, valores morais negociados o tempo todo, o dinheiro como mediador da relação humana, o consumismo exacerbado, onde pessoas acham que o consumir é o que vai me trazer felicidade. Então é para este mundo, e eu só pontuei algumas características que está bem presente no mundo em que vivemos. Percebemos que este mundo é que nos estão esperando para ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E a mensagem que deve ser levada pela igreja. Igreja não instituição, igreja não tijolos, igreja não templo, igreja você, querido, igreja eu, igreja nós. Então, nesse desafio de falar de Jesus, precisamos moldar os nossos olhos e como olhamos para essa sociedade, como pensamos essa sociedade, como analisamos ela. Olhamos com olhos de amor ou olhos de receio, de medo, de não, esse não merece Jesus, esse merece, esse não merece, esse merece. Quem somos nós para dizer quem merece ou quem não merece? E aí tem um escritor muito interessante chamado Sam Tibet. Ele tem um livro chamado Fator Oração, um outro chamado Preparado para a Batalha e o outro chamado Corações Ardentes. Foram os únicos 3 que eu li, pastor. Foi até o pastor Edgar que me indicou um, que foi o Fator Oração. Muitos anos. E Sam Tibet fazia o simples exercício. Ele ia para os lugares públicos, sentava e fazia a seguinte oração: Senhor, me faça olhar para essas pessoas com os teus olhos. Me faça sentir por ela o que tu sentes. Porque enquanto filhos de Deus, enquanto filhos da luz, o pecado nos aborrece, o pecado nos entristece. Quando olhamos para essas pessoas, não olhamos para as pessoas, olhamos para os pecados que as pessoas cometem. E olhar para os pecados que as pessoas cometem é desejar não falar de Jesus para ele. Precisamos olhar para o estado humano, como o ser humano está na sociedade, como o ser humano está vivendo sem Deus, longe da salvação, caminhando a passos largos para o inferno. Tão questionado pela sociedade. Mas nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, sabemos que há uma separação do homem de Deus. E isso é completamente viver um estado infernal. Então, quando estamos distantes de Deus, estamos separados de Deus, estamos distantes do amor de Deus, esse ser humano, por mais feliz que pareça viver, está vivendo no estado infernal, está vivendo distante de Deus. E a responsabilidade, enquanto crentes em Cristo Jesus, é nossa. Então essa reflexão nessa noite, ela está dividida em 2 momentos. Nesse primeiro momento, que eu já comecei a pontuar, é como olhamos para a sociedade, como pensamos a sociedade, quais os desafios que temos para evangelizar e levar o amor de Jesus para essa sociedade. A igreja em marcha deve lançar um olhar analítico sobre a sociedade e ver o que está ocorrendo com ela, quais as mazelas que a afligem. Queridos,
queridos nossos perto da gente, sem ter Jesus, sem ter salvação. E nós não preocupamos. Vivemos como se isso fosse a coisa mais natural. E confesso que a mensagem da manhã falou meu coração. Porque essa mensagem falou primeiro para mim. Essa mensagem primeiro me combateu. Essa mensagem me criticou. Essa mensagem primeiro mexeu com as minhas estruturas. Ela diz para mim: Nicásio, você está errando enquanto crente em Cristo Jesus. Então, as características, as maneiras que devemos evangelizar, maneiras que devemos levar a palavra de Deus, ela sofre alterações. Mas a mensagem de Jesus, ela não sofre alteração nenhuma. A mensagem da palavra de Deus, ela não pode sofrer alteração. Mas os meios de levar essa mensagem, nós podemos sim adaptar este meio para alcançar pessoas, para levar o amor de Cristo a essas pessoas. Então, olhando para essa sociedade que está perdida e sem Deus, vamos perceber e analisar como devemos atuar como servo de Deus para levar o amor de Jesus Cristo. Queridos, Deus não nos chamou para brincar de ser crente. Deus nos chamou para levar a sua mensagem. O cuidado que precisamos tomar é como olhamos para ela. Qual a maneira que olhamos para as pessoas? Como eu bem disse, qual a maneira que você olha para a pessoa que está ao seu lado? Quantas vezes algumas pessoas já entraram aqui na igreja e nós fizemos uma análise preconceituosa. Esse eu tenho que pôr para fora. Esse não pode sentar aqui no primeiro banco. Esse não pode entrar porque ele tem aquele alargador de orelha. Porque ele é todo tatuado. Porque ele cheira mal. Então, quando nós olhamos para esse universo em que estamos circundados, percebemos que necessitamos levar a mensagem de Jesus para essas pessoas. Jesus não faz separação, não fez separação de pessoas. Jesus, quando olha para esses políticos corruptos do seu tempo, vê que político corrupto existe desde quando o mundo é mundo. E eles também precisam de Jesus. Não há sistema que vai salvar, não há sistema que vai resolver, queridos. A única coisa que resolve é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós a temos e precisamos levá-la ao mundo. É neste momento que devemos repensar a nossa postura diante do mundo. Fazer uma avaliação do nosso papel na sociedade enquanto igreja. Qual o papel você tem desenvolvido na sociedade? Qual o papel, enquanto crente em Cristo Jesus, você tem estabelecido? Qual a ligação você tem feito do reino de Deus com o mundo? Que você é essa ligação. Você é essa ligação do reino de Deus com o mundo que está distante e dos valores do reino. O mundo que precisa tanto resgatar a sua dignidade humana, porque o humano perfeito é encontrado em Jesus Cristo. Você é esse elo, e você está sendo esse elo aonde você está. Você está sendo esse elo de reconciliação do homem com Deus. Você está levando este homem a conhecer a pessoa de Jesus Cristo através do seu comportamento, através do seu caráter, através da sua personalidade. Olha, eu tenho a minha personalidade transformada porque Cristo me transformou. E vale a pena viver essa vida que agora tenho em Cristo Jesus. Às vezes nós criamos tantas barreiras para falar de Jesus. E é simplesmente falar o que Jesus fez na sua vida. É simplesmente viver o que Jesus fez na sua vida. Então nós, enquanto igreja, não devemos olhar para a sociedade com olhos temerosos. Temas que nos causam tanta angústias, como o homossexualismo. O homossexual, querido, só vai ser transformado se você falar de Jesus para ele. Se você levar o amor de Jesus para ele. Você não deve concordar, você deve abominar o ato da homossexualidade, mas você deve amar esse indivíduo. Quando ele entrar aqui pelas portas da nossa igreja, ele deve ser bem recebido, ele deve ser amado, ele deve ser respeitado enquanto ser humano. Ele deve receber também o amor de Jesus Cristo, porque somente e só pelo amor de Jesus Cristo, esse indivíduo é transformado, esse ser humano é transformado. Em Mateus 16, 13b, Jesus, o Filho do Homem, faz uma pergunta intrigante para os seus discípulos. Digo mais, intrigante e corajosa. Intrigante e corajosíssima, se eu posso aumentar ainda mais a responsabilidade. Ele diz assim: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens falam de mim? O que os homens estão dizendo de mim?
É claro que essa não deve ser a preocupação da igreja, mas será que nós temos coragem de dizer o que a sociedade vê na igreja? O que a sociedade pensa existir na igreja? E esse é o segundo olhar que a sociedade lança sobre a igreja. Qual a importância da igreja para a sociedade? O primeiro momento, quando Jesus faz essa pergunta, comparam Jesus com João Batista, com Elias, com Jeremias. E como igreja, estamos sendo comparados a um clube social ou a igreja de Jesus Cristo? Estamos sendo comparados a simplesmente a um ajuntamento religioso ou a igreja de Jesus Cristo? Estamos sendo comparados, irmãos, somente como um ajuntamento de amigos ou a igreja de Jesus Cristo? Quando Pedro olha para Jesus e disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o desejo do coração de Deus é que a sociedade olhe para dentro da igreja e veja: lá está o Cristo, o Filho do Deus vivo. É preciso olhar para a nossa vida e ver: lá está na vida do Nicásio o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto igreja, será que a sociedade tem visto isso na sua vida, na minha vida? Confesso que nesse momento da mensagem eu parei e chorei. É até poético, né? Mas é verdade. Eu fiz uma introspecção da minha vida enquanto crente em Cristo Jesus. E olha, irmãos, nós somos privilegiados, porque aqui na nossa igreja a gente ouve Bíblia. As mensagens do nosso pastor é Bíblia. Nós somos privilegiados, somos impactados todos os domingos pela palavra de Deus. Saímos daqui do mesmo jeito ou transformados? Eu digo na classe dos casais que estudar a palavra de Deus é como entrar num grande pomar. Você vai entrar, vai olhar um pé de laranja suculento. É impossível você não pedir ao dono do pé de laranja uma fruta para se alimentar e sair dali com todos os nutrientes que a laranja pode produzir para o seu corpo. Assim é a palavra de Deus. É impossível entrar nela e sair do mesmo jeito. Então, como somos impactados por essa palavra, somos transformados e devemos ser transformados, precisamos deixar a palavra de Deus nos confrontar. Precisamos deixar a palavra de Deus dizer para a gente o que a gente é enquanto crente, enquanto ser humano. Qual deve ser o propósito da igreja? Qual deve ser as marcas que a igreja deve ter? Quais as características que a igreja deve ter? E eu separei algumas delas, algumas que falaram ao meu coração. Cristo deve ser o fundamento. Só podemos chamar uma organização de igreja quando uma comunidade de pessoas repousa sobre o fundamento do compromisso com a pessoa de Cristo. Quando você dobra o seu joelho em casa, querido, e ora ao Senhor, você está dizendo para Ele, não somente o que você diz com as suas palavras, mas você está dizendo o seguinte: Senhor, eu abracei os seus ideais. Eu agora quero ser diferente, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar como o Senhor me ensinou a caminhar. Eu quero viver neste mundo como o Senhor espera que eu viva. Eu quero estar nesse mundo como o Senhor deseja que eu esteja. Eu preciso ter na minha vida as marcas de Cristo. Eu preciso dizer para a sociedade que a base, o esteio da minha vida, as estruturas do meu ser, está na pessoa de Jesus Cristo. E o mundo precisa olhar para dentro da igreja e ver essa igreja sólida, essa igreja sabendo quem é, o que faz, qual o seu papel no mundo, qual o seu papel a desenvolver no mundo. Você, mocidade, os seus amigos, lá na faculdade, os seus queridos, eles devem perceber na sua vida as marcas de Cristo. E eles veem na sua vida as marcas de Cristo. Ele vem no seu comportamento, no seu palavreado, na maneira que você olha para as pessoas, na maneira que você respeita os seus professores, na maneira que você trata os seus pais. Ele vê as marcas de Cristo. Ele vê as marcas de Cristo naquilo que você posta no Facebook, naquilo que você Twitter, né? Tá certo?
Aqui você vai lá no Twitter e posta lá. Uma coisa intrigante, o gerente, não sei se é seu cargo, mas o gerente do Facebook no Brasil, ele disse que o pior lugar onde o pessoal posta mais besteira é no Brasil, no Facebook. Enquanto igreja, estamos postando besteira ou estamos postando coisas boas? Coisas que nos fazem ser conhecidos por ter Cristo como fundamento. A igreja deve permanecer em continuidade histórica com a igreja primitiva, ou seja, tudo que somos e fazemos deve ter Cristo como fundamento. Só somos a igreja em marcha na história, queridos, quando temos Cristo como fundamento, quando temos Cristo como base, quando temos Cristo como exemplo, quando temos Cristo como a referência da nossa vida. Nós devemos amar o nosso pastor, respeitar o nosso pastor, mas a referência da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. A referência da nossa vida deve ser a pessoa de Jesus Cristo, desenvolver com Ele um íntimo relacionamento. A salvação do ser humano não repousa sobre a instituição humana, mas sobre a pessoa de Cristo. Por isso, o elemento constitutivo da igreja é Cristo. Porque é Jesus que transforma a dignidade e dá ao ser humano uma vida digna. Devemos confiar nisso, queridos. Devemos acreditar nisso. Saber que longe de Jesus não tem dignidade humana. O ser humano perfeito é idealizado por Deus em Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado e por outro homem é idealizado o tipo de ser humano perfeito. Então o modelo a ser seguido, o modelo a caminhar, a objetivar, o que devemos levar como meta para a nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. O que deve nos fazer caminhar enquanto crentes em Cristo Jesus. A igreja deve ser um instrumento na mão do Espírito Santo. A igreja não é um templo onde a letra da Bíblia por si só é autoridade. Quem Jesus é só pode ser apreendido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é a capacidade humana que faz a igreja crescer. Não é a capacidade humana que faz a mensagem avançar. Não é a capacidade intelectual humana que faz com que o ser humano apreenda a palavra de Deus e entenda a palavra de Deus. Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus, querido, é só através de um relacionamento íntimo com Cristo, com a pessoa de Cristo, onde Ele vai ver você assumindo um papel na sociedade e Ele vai dar poder sobre a sua vida para que você possa testemunhar, para que você possa falar de Jesus Cristo com a sua vida, para que você possa falar de Jesus Cristo com os seus amigos através do seu comportamento. Falar hoje, discurso hoje, não funciona. O que funciona é relacionamento. A igreja não deve balizar-se em questões institucionais humanas, mas as instituições devem balizar-se em Cristo. Quando uma igreja sai dos princípios, que é o fundamento que é Cristo, e começa a colocar as suas bases em dinheiro, em prosperidade, em qualquer outra coisa que não seja Cristo, querido, ela perdeu o seu caráter, ela perdeu a sua característica, ela perdeu a sua apostolicidade, a sua ligação com a igreja primitiva, a sua ligação com Cristo, e ela perdeu o seu sentido de existir. E ela se tornou uma instituição, não uma igreja. E Deus quer que esteja neste mundo igreja, pessoas comprometidas com os valores do reino, pessoas comprometidas com os valores de Jesus Cristo. A igreja deve ser universal, no sentido de sua catolicidade. Um termo muito mal entendido é a catolicidade, a católica. A igreja deve estar em todos os lugares, universal. Ela deve estar em todos os momentos, em todos os lugares do mundo. Ela é para todos. Ela deve estar com as portas abertas para todos, para receber a todos. Ela deve levar a sua mensagem a todos quantos quiserem ouvir a sua palavra. Então Deus não nos tira do mundo, Deus nos coloca no mundo e quer que nós sejamos no mundo a diferença e a referência para a mudança do ser humano. Então, a igreja deve estender-se por todo mundo. Todo mundo ainda é parte no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. O preocupante é que, como igreja, por vezes queremos escolher quem deve receber a Cristo. Não devemos fazer isso, queridos. Pense na dor de uma pessoa que entra pela porta da nossa igreja e, por ser de repente qualquer característica que tenha, que nos afete, que nos incomode, porque o pecado nos incomoda, ele não é amado,
ele não é bem recebido. Ou porque deixamos de ter amizade com a pessoa e daí a possibilidade de levar essa pessoa a Jesus Cristo, simplesmente porque ele é todo tatuado, um exemplo. E criamos barreiras de relacionamento, barreiras de proximidade, barreiras que vão nos atrapalhar a evangelizar, a levar a este perdido o amor de Jesus Cristo. O homem como tal, qualquer que seja a raça, classe, religião, pode pertencer. Qualquer que seja o nível cultural ou qualidades morais, pode ser alcançado. Deve ser considerado à luz de Cristo como destinado a pertencer a Ele. Como está escrito no texto, Deus não vai nos tirar do mundo. Desta forma, obedecendo a ordem do Mestre, devemos adentrarmos no mundo, mantendo nossos trajes sagrados, demonstrando para o mundo que existe a possibilidade de uma nova humanidade em Cristo Jesus. Queridos, até quando ficaremos com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos tapados e dizendo, esse merece o Evangelho, esse não merece? Nesse sentido, a igreja deve estar em constante diálogo com o mundo, e este diálogo deve servir para objetivar maneiras para alcançar pessoas. O que deve ser constantemente pensado por nós é conhecimento da relação entre Evangelho e humanidade, entre igreja e a verdadeira humanidade, entre fé e a vida no mundo. O mundo precisa perceber que eu vivo uma fé ativa, que eu vivo uma fé pautada nos valores de Cristo, e que essa fé que eu vivo nos valores de Cristo é agora manifestada nas minhas ações, na maneira que eu amo o meu semelhante, na maneira que eu levo a sua palavra, na maneira que eu conduzo essa pessoa a Cristo. Então parece, quando a gente olha para esse texto, parece que nós batemos sempre na mesma tecla. Parece que nós estamos batendo sempre no mesmo ponto. Parece que estamos batendo o martelo sempre no mesmo prego. Mas essa é a intenção de Jesus Cristo. Devemos levar a boas novas a insta-tempo e a fora de tempo. A todo tempo, a nossa vida deve ser um instrumento na mão de Deus para abençoar pessoas, para transformar pessoas, para levar pessoas aos pés de Cristo, para dar dignidade de vida humana a essas pessoas, onde só pode ser encontrado em Cristo Jesus, Queridos, esse deve ser o papel da igreja. E devemos particularizar isso para a nossa vida. A igreja, como disse no início da nossa reflexão, não é a instituição, não é o ser batista. A igreja batista também é parte da igreja, mas a igreja somos nós, a igreja é você. Lá onde você está, e você lá onde você está, deve ser um púlpito ambulante, levando a mensagem de Jesus Cristo. Principalmente vivendo a mensagem de Jesus Cristo. A igreja deve ser santa. Nesse processo de santificação, o processo de santificação começa quando encontra a palavra de Cristo. E a fé, neste momento, a presença do Espírito é experimentada. Então, quando nós experimentamos essa maravilha que é compreendermos a palavra de Deus e acreditarmos e saber que a nossa vida agora tem um sentido, tem uma meta a seguir, tem uma maneira de seguir neste mundo, tem um papel neste mundo a desenvolver. Eu preciso desenvolver um papel neste mundo e o meu papel é este: ser um servo de Cristo neste mundo, levar a sua palavra, levar o seu amor. A nossa vida dá sentido. Eu começo a querer buscar e me aproximar mais do Senhor. Eu começo e desejo a cada instante parecer-me mais com Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e percebam na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, na minha maneira de escrever, nas coisas que eu posto no Facebook, nas coisas que eu leio na internet, nos livros que eu leio, nos filmes que eu vejo, está o caráter de Cristo, querido. Ser igreja somente na hora de um louvor, ser igreja somente na hora que estamos dentro da igreja é muito fácil, mas a igreja, Cristo quer a igreja lá fora, Cristo quer a igreja sendo transformada lá fora. E não há psicologia, não há ciência nenhuma que acabe com que tenha mais poder do que a mensagem de Jesus Cristo, que tenha mais eficácia do que a mensagem de Jesus Cristo. Nada transforma mais o coração do homem, nada transforma mais o coração do ser humano do que a mensagem do Cristo e do Cristo ressurreto. Durante muito tempo, século XIX aproximadamente, a religião ela foi profundamente questionada. Os valores da igreja eles foram profundamente questionados, dizendo: olha, a religião não tem mais solução, a religião não vai dar respostas para o homem, mas a ciência sim. E aí aconteceu as duas grandes guerras, bomba atômica, doenças terríveis, aonde não se tinha explicação.
pragas onde não se tinha explicação. Então a ciência não conseguiu responder às aflições do coração do homem. Então o homem rompe com a religião e agora rompe com a ciência. E a sua vida começa a não fazer mais sentido. E o que eu vou fazer? Em que eu vou crer? Como eu vou viver neste mundo? Enquanto se encontra sentido na vida de um amigo, na vida de um semelhante, ele vai olhar para você e dizer: eu quero aquilo que ele tem. Eu preciso ter aquilo que você tem, querido. Me explica como é que você vive desse jeito, como é que você pensa desse jeito no entorno da sua vida, ter esse contexto social tão turbulento, tão desprovido de valores, tão desprovido de certezas, tão desprovido de amor, querido. Como é que você consegue viver desse jeito? Eu quero isso que você tem. Por isso que testemunhar é tão importante. Então a igreja deve ser conhecida também, querido, pela sua forma de amar, pela sua santidade. E quando nos tornamos santos, entendemos que o amor de Cristo deve ser manifestado também em minha vida. E essa santidade não deve ser uma barreira para que eu ache que eu sou santo demais e por isso não vou me relacionar com Ele, porque Ele é muito pecador. Ele é pecador demais, então eu não vou me aproximar dele nem um pouco. Vou me aproximar sim, tendo a certeza de quem eu sou na sociedade. Precisamos entender quem somos. Precisamos saber quem somos enquanto igreja, para que quando nos aproximarmos da pessoa que está longe de Cristo, saibamos quem somos. Não vamos titubear em momento nenhum. Vamos ter a certeza que somos servos de Jesus Cristo. Portamos a mensagem de amor. Portamos a mensagem capaz de transformar o coração do homem, de fazer o homem e a mulher pessoas diferentes, de fazer casais que estão desajustados se ajustarem pelo amor de Jesus Cristo. Fazer pai e mãe amarem os seus filhos como Cristo amou a igreja, como Cristo amou o mundo. Fazer a mulher amar o seu marido e o seu marido amar a sua mulher com amor verdadeiro, que só pode ser encontrado em Cristo Jesus, queridos. Então a Bíblia bate nessa tecla, bate nesse ponto o tempo todo. A igreja deve ser una. A igreja e suas múltiplas comunidades, quando olhamos, e aí isso dá uma ocasião para os ateus, para os cientistas, mas tanta igreja falando tanta coisa, mas a gente pergunta, será que isso é igreja? Então quando a igreja foge desses princípios que nós acabamos de pensar, de refletir sobre esses princípios, precisamos questionar, será que isso é igreja? Tantos ventos de doutrina, querido, tanta gente andando de um lado para o outro porque não tem base, não tem sustentabilidade, não sabem em que acreditam, não sabem por que estão vivendo. Domingo ele vai numa igreja, na quarta-feira ele vai na outra, na quinta ele vai num grupo de oração, na sexta ele está em outra igreja, no domingo ele está de volta aqui. Por quê? Porque não sabem em que crer. Entender a palavra de Deus é maravilhoso. Dá trabalho, mas é maravilhoso, mas demanda tempo. Debruçar-se sobre a palavra de Deus, saber quem é Deus, para não titubearmos. Então quando uma igreja é santa, ela também é una. Existem várias comunidades, várias frentes de trabalho, mas se não tem Cristo como base, se não tem Cristo como esteio de sua fé, não é igreja, querido, é ajuntamento religioso. A igreja é una, marchamos à parte, mas dentro de um mesmo pelotão, bem colocado por Zwinglio. Zwinglio foi um grande reformador no século XVIII. Sob o único capitão, ser obediente ao seu comando e sobretudo, fazer conhecido no mundo a jubilosa notícia da reconciliação com o homem de Deus. Se a igreja perdeu esse foco, se a igreja perdeu esse objetivo, que é anunciar, trazer pessoas para dentro, o maior patrimônio, queridos, que temos como igreja são pessoas. O maior patrimônio que temos enquanto crentes em Cristo Jesus, como igreja neste mundo, são pessoas. Quando amamos pessoas,
como valorizamos as pessoas, quando queremos pessoas perto da gente, como quando queremos nos relacionar com pessoas que são crentes, com pessoas que não são crentes para levar o amor de Jesus, com pessoas que são crentes para jubilarmos juntos, para adorarmos juntos, para estarmos juntos, para celebrarmos juntos, para que as pessoas vejam dentro da igreja as marcas de Cristo. Olha, eu sou diferente, eu penso diferente do Guilherme, mas eu amo o Guilherme. Guilherme é meu amigo. Eu penso diferente do Júlio, mas o Júlio é meu amigo, o Júlio é meu irmão. Eu penso diferente da Silvinha, do Dudu. Eu penso diferente, nós pensamos diferente. E graças a Deus que pensamos diferente, porque seria muito chato todo mundo pensar do mesmo jeito, gostar das mesmas coisas, gostar das mesmas matérias na faculdade, todo mundo fazer direito, todo mundo fazer história, todo mundo fazer teologia. Seria muito chato, mas diferente, convivemos bem, porque temos no nosso meio o amor de Jesus Cristo. E as pessoas olham para isso e não entendem. Eles são diferentes, eles pensam diferente, mas vivem bem porque tem o amor de Jesus Cristo nos seus relacionamentos. A igreja é una, querido. A igreja deve ser una. A igreja deve ter um objetivo único, que é levar o amor de Jesus Cristo. E é também levar o amor de Jesus Cristo dentro dos nossos relacionamentos, dentro da igreja. Pensamos e devemos pensar nisso enquanto igreja o tempo todo. A nossa falha é não conhecer que a igreja não é uma instituição, mas uma comunidade espiritual de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Pensar diferente não é deixar de amar. Ser diferente não é deixar de amar. É viver o amor de Jesus Cristo e as pessoas perceberem este amor na nossa vida. Por isso, a igreja deve fazer constantemente repensar seu papel no mundo. Como igreja, estou cumprindo o meu papel? Como igreja, queridos, nós estamos cumprindo o nosso papel? Precisamos ser honestos. Paul Tillich diz que a palavra de Deus, ela nos confronta. Ela diz para mim quem eu sou. Ela diz para mim o que eu estou sendo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Ninguém te obrigou a vir à igreja. Ninguém te obrigou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Durante muito tempo minha mãe dava uns puxão de orelha para mim estar na igreja. Mas teve lá um dia que instalou, eu pensei, eu entendi, eu falei, eu preciso de Jesus. Eu não consigo viver sem Deus. Não sei porquê, um dia eu criei, hoje eu não consigo mais viver sem crer. Eu não consigo mais viver sem esse Jesus. Então você precisa deixar as suas marcas, a sua marca na sociedade. Como diz a música do Jota Quest, dias melhores para sempre. Dias que não deixaremos para trás. Olhar para trás com saudosismo e dizer, olha, eu cumpri o meu papel. Eu fui um crente em Cristo Jesus. Eu fiz a diferença. Eu fui diferente. E você pode ser diferente, querido. Não é um bicho de 7 cabeças ser diferente. Muito pelo contrário, o mundo quer gente diferente, que tem o amor de Jesus Cristo no seu coração, que tem as bases da sua vida estabelecidas sobre Cristo. O mundo precisa da gente. O mundo precisa de você. O mundo precisa de mim. O mundo precisa de jovens comprometidos com os valores do reino. O mundo precisa de jovens aonde estão lá na faculdade, sendo pessoas, gente boas, sendo pessoas divertidas, sendo pessoas alegres, sendo pessoas comunicativas, ou sendo pessoas de repente quietinhas, mas sendo pessoas comprometidas com os valores do reino, sendo gostoso estar ao seu lado. É bom conversar com ele. Por que é bom conversar com ela? Porque você tem Jesus, querido. Você tem aquilo de mais precioso que o mundo precisa, que é Jesus Cristo. O resto é consequência. Desafio para você nesta noite. Quero que você abaixe sua cabeça e você pergunte para você mesmo. Não me responda não, responda para você mesmo. Eu estou cumprindo o meu papel enquanto igreja no mundo? Estou cumprindo, estou fazendo o meu dever. Aquilo que é de mais precioso, aquilo que os anjos tanto queriam fazer, e Deus disse, não, fique vocês aí, eu quero que eles façam. Eu quero que o Nicásio faça. Eu quero que a irmã Risete faça. Eu quero que a Silvinha faça. Pense, querido, pense na sua vida.
Pense nas possibilidades de mudança da sociedade. Quando nós mudamos, a mudança começa no nosso coração e atinge todos a nossa volta. Você fez uma oração, você quer ser uma marca de Cristo na sociedade, você quer ser um diferencial aonde você está. Fique em pé no seu lugar. Senhor, eu preciso ser diferente. Eu preciso levar os teus valores. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Agradecendo a Deus pela sua decisão, querido. O grupo de louvor vai estar cantando. E você vai estar pensando a sua vida. Eu desejo ser diferente. Eu preciso carregar as marcas de Cristo na minha vida. Se você tomou essa decisão, fique de pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não deixe, querido, esse desafio para trás. Assuma uma responsabilidade diante de Deus. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu quero ser igreja. Fique em pé. Deixa Deus falar no seu coração nessa noite. Deixa a palavra de Deus, querido, entrar em seu coração. Saia daqui diferente como você entrou. Permita-se ser transformado pelo poder de Deus. Permita-se. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Regado e cuidado pelo teu Espírito. Seja esse jardim, querido, nas mãos de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Para que da sua vida jorre águas que venham do trono de Deus. Para o teu louvor. Estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Pela vida de cada um de vocês. Queridos, não reconcilie o sono sem que antes você tome uma decisão diante de Deus. Deus abençoe. Espero que a palavra de Deus tenha impactado a sua vida.
Que você saia daqui transformado, com desejo de falar de Jesus a tantos quantos o Senhor colocar na sua frente. Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus pela bênção da mensagem desta noite, de que foi porta-voz nosso querido seminarista irmão Nicásio. Os irmãos que fizeram a sua decisão são vários, são membros da igreja. Se alguém está aceitando a Cristo como Salvador nessa noite, pode vir aqui à frente. Esse nós gostaríamos de destacar. Há pessoas visitantes também fazendo a sua decisão. Então nós queremos orar pelos decididos. E o nosso pedido à igreja, que toda a igreja ore por esses irmãos. O pastor crê na sinceridade dessas decisões. E sabemos que Deus tem um propósito para cada vida. Não é por acaso que uma pessoa é tocada no coração pelo Espírito e se manifesta publicamente, dizendo da decisão que acaba de tomar, que é decisão entre a pessoa e Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Thaísa também. E nós vamos orar nesse instante, terminando o culto dessa noite. Querido Deus, nosso Pai, estão de pé várias pessoas, ó Deus, que têm feito a sua decisão. Tu sabes, ó Deus, que está no coração de cada um. Por isso nós te pedimos que Tu fortaleças, ó Deus, a vida dos Teus servos. Que a decisão que acabam de tomar seja uma decisão confirmada pelo Teu Espírito. Que os Teus servos já possam sentir os reflexos dessa decisão que acabam de tomar. Abençoando também a toda a congregação. Que Tu continues aplicando no coração de todos nós os ensinamentos, as explicações emanadas, ó Deus, do Teu livro santo, tão bem explicada pelo Teu servo irmão Nicásio. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da nossa juventude, pela maneira, ó Deus, como elas têm se portado na responsabilidade da direção da Tua igreja. Te agradecemos pela vida do pregador, pela mensagem e pelo mensageiro. Te agradecemos pela vida da dirigente, a irmã Thaísa, e por aqueles outros que ainda hão de nos presidir. Que todo o trabalho feito pela juventude da Tua igreja seja com o único propósito de Te adorar em espírito e em verdade. Sustenta-nos, querido Deus, com a Tua graça. Leva-nos em paz para os nossos lares. São bênçãos que nós suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. E particularmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar?